Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Damos graças a Ele, este Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, segundo João, na luz da doutrina dos Espíritos. Sempre gostamos de explicar por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque na nossa pesquisa, que o nosso estudo é uma pesquisa, a única doutrina que não tem o preconceito é a doutrina da terceira revelação. Por isso nós usamos ela, porque somos um grupo ecumênico. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador do grupo espírita O Caminho do Amor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Estando Jesus em Cafarnaum, eles, os discípulos, tomaram um barquinho e atravessaram o mar da Galileia. E estava ele ensinando num lugar deserto, pregando o Evangelho. Então havia uma grande multidão. E estava chegando o dia da Páscoa. Então disse Jesus a Felipe: nós temos que alimentar este povo, porque a hora é longa, né? Já é tarde, e eles não têm como buscar alimentação. Se deixarmos assim, eles vão perecer. Aí Felipe: Senhor, mas para nós alimentar esse povo, porque era muito. Segundo o evangelista, era mais de 3.000 pessoas. Mais ou menos, né? Porque ele não contou, é claro. Para alimentar todo esse povo, nós precisaria pelo menos de 200 denários. 200 denários era a nota, é a moeda da época. Então, André disse: Senhor, nós temos aqui, a única coisa que nós temos aqui um jovem, que ele está com 5 pãezinhos de cevada, e 2 peixinhos assados. Mas isso é muito pouco para toda essa gente. Então Jesus disse: manda que todos sentem na relva. Porque era uma charneca, né? Um espaço de relva baixa. Senta todo no chão. Então Jesus disse a André: coloca numa cesta. Colocando os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos dentro da cesta, o Senhor Jesus agradeceu a Deus. Terminou de fazer a oração, disse para o discípulo: pode servi-lo. E eles começaram então a repartir aquele pão. Então, quanto mais eles tiravam, mais aumentava. Até que todos comeram que se fartaram. Então Jesus disse: agora recolhe todo o que sobraram. Não deixa nada estar perdido. Percebe o cuidado de Jesus? Nunca jogar alimentação fora. Porque a alimentação que você joga hoje, minha irmã, amanhã pode fazer falta para você. Porque ele pode ter alguém a seu lado que está com fome. Então não jogue a comida fora. Veja que Jesus se preocupou. Pega tudo o que sobra. E segundo João Evangelista, eles ajuntaram os que sobraram, encheram 12 cestos. Este foi
a primeira manifestação que Jesus fez, aliás, a segunda, né? Porque a primeira foi a transmudação da água em vinho. Agora, pão para tratar de tanta gente. E estando Jesus, então, ali ensinando, que Jesus, ele lia os pensamentos da pessoa. Então ele percebeu que aquele povo estava fazendo reunião para eles consagrar Jesus como rei dele. Vamos consagrar ele como nosso rei. Então, Jesus saiu de uma maneira que nem os apóstolos perceberam. Eu creio que Jesus apenas desmaterializou. De repente, começou a chegar a noite. Os apóstolos então perceberam que Jesus não estava mais por perto dele. Tomaram o barquinho novamente para atravessar o lago de Tiberíade, que é o mar da Galileia. Quando ele estava mais ou menos a 20, 30 côvados, já escurecia, de repente começou a ventar muito, e as ondas começaram a se levantar. E eles ficaram preocupados. De repente alguém gritou: "Ai, ela é um fantasma!" Então eles olharam e viram que alguém caminhava sobre as ondas. Então Jesus disse: "Não tema, sou eu." Aí Pedro disse: "Senhor, é tu mesmo? Manda que eu voe até a ti." Jesus disse: "Venha, Pedro." E Pedro, concentrado, pulou na água e começou a andar por sobre a água. A hora que ele estava chegando perto de Jesus, veio uma onda mais forte e bateu nos pés dele e ficou com medo. Aí ele lembrou que ele estava andando em cima da água. Aí ele começou a afundar. Então: "Senhor, me acuda." Jesus segurou na mão dele e eles voltaram para o barco. Então Jesus disse: "Pedro, tenha fé, Pedro. Nunca desanime. Acredita em Deus." Então os discípulos disseram: "Realmente é o Filho de Deus." Então, quando ele chegou do outro lado, no outro dia, aí passou algum tempo, aquelas pessoas começaram a procurar ele. Viram que ele não estava mais ali. Aí então pegaram o barco e atravessaram o mar da Galileia para Cafarnaum. Chega lá e encontraram ele estava no lado leste. Então um deles disse: "Senhor, quando é que vieste para cá?" Aí Jesus disse: "Em verdade, eu verdade vos digo a vocês, que vocês estão aqui, não é pelos meus ensinamentos, não é pelos feitos que eu tenho feito diante de vocês, mas vocês estão aqui por causa do pão que vocês alimentou até saciar. Uma coisa eu digo a vocês: trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão do céu." Em outro lugar, o Senhor Jesus nos orienta, lá no Sermão da Montanha, né? Não se preocupa com as coisas materiais, com o salário do mundo, mas se preocupa com o salário do mundo espiritual, porque o salário da terra, o ouro da terra, ladrão rouba, ferrugem corrói, mas a riqueza do céu é eterna. Então, um deles perguntou: "Senhor, o Senhor é o Filho de Deus?" Moisés alimentou os nossos antepassados no deserto, porque Jesus havia alimentado eles. Então ele recordou que Moisés também fez isso. Ele disse: "Bem, Moisés, ele não deu pão a vocês. Quem enviou o maná do céu foi o Pai que está no céu. Portanto,
aquele que crê naquele que ele enviou, terás a vida eterna com Deus. Porque muitas igrejas pregam que aceita Jesus e você terá a vida eterna. Aceitando ou não aceitando Jesus, meu irmão, você tem a vida eterna porque você é eterna. Agora o que Jesus, ele fala nesse capítulo 6, no capítulo 8, aquele que crê nele não morrerá jamais. Por quê? Não morre mais porque vai para o mundo feliz. Lá a morte não existe mais. E nesse capítulo 6, Jesus fala 2 vezes: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. No capítulo 8, o Senhor Jesus fala novamente. No capítulo 17, novamente ele fala: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. No capítulo 15, ele disse: pensai vós que vocês me aceitaram? Não, eu que aceitei vocês. A igreja prega, aceita Jesus para você ir para o céu. Então, o Mestre Jesus disse: o povo de Israel comeram o maná que veio do céu. Todos morreram. Mas quem comer deste pão terá. Eu ressuscitarei no último dia. Sempre Jesus refere essa palavra, o último dia. A igreja prega que Jesus está falando do fim do mundo. Se fosse o fim do mundo, Jesus iria no fim do mundo. Ele diz, o último dia. Qual é o seu último dia, minha irmã, meu irmão? É o dia do seu desencarno. Se você desencarnar dentro do Evangelho, seguindo o Evangelho de Jesus, sendo liberto da escravidão religiosa, da lei do homem, e você confiar retamente em Jesus, que Ele garante, aquele que crê nas minhas palavras, crê naquele que me enviou. E nós ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. A vida eterna com Deus, você vai para o mundo que Ele preparou, onde não existe mais a morte. Seremos felizes para sempre, porque atingiremos a estatura de um anjo. Você compreende, minha irmã? Você pode entender por que é a nossa pergunta dos nossos estudos. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? O Senhor Jesus, só nesse capítulo 6, ele fala 2 vezes. No capítulo 8, capítulo 17, capítulo 15, que ninguém vem a Ele se Deus não enviar. E que não foi nós que aceitamos, Ele que nos aceitou. Porque Ele ofereceu a Deus para cuidar de nós. E a igreja, então, aceita Jesus. Porque eles acham que só eles têm o monopólio de Deus e de Jesus. Assim é o chamado cristão. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu vim para cuidar de outros rebanhos. Quando, em certo lugar do Evangelho, os discípulos disseram: Senhor, tinha um grupo aí pregando em teu nome, expulsando o espírito. Nós mandamos eles se calar, porque a Jesus, por que fizesse isso? Aquele que não é contra nós é por nós. Então nós devemos prestar atenção, porque que Jesus, Ele adverte, Ele nos ensina que nós devemos andar no Evangelho, não desviar do Evangelho, porque o Evangelho não tem preconceito. Por isso o nosso ensinamento da doutrina dos Espíritos, na luz da doutrina, por causa do preconceito, porque aquele que se diz cristão, aquele que diz que segue a Cristo, mas tenha preconceito, o preconceito não está no Evangelho.
Se alguém puder mostrar para nós, faça um vídeo, prova que Jesus pregou o preconceito, que Jesus mandou separar. Jesus não veio separar, ele veio ajuntar. Quem separa é a igreja, é o homem. Porque o homem que criou fronteira, vai chegar um dia que não haverá fronteira no mundo. A chegar um dia que não vai haver pobre nem rico. Vamos ser todos iguais, porque a nossa terra, ela dá alimentação para todo. Se nós vivemos em união no Evangelho de Jesus que ele nos ensinou, foi para isso que ele veio, para nos unir, aprendermos a viver em união. A igreja separa. Será que vocês não percebem isso? Nunca na história do mundo a religião, os políticos, conseguiu unir o mundo e trazer paz para a humanidade. E não vai conseguir. Não consegue porque são orgulhosos, são preconceituosos. Preconceito ele separa em vez de unir. E o Senhor Jesus nos ensinou que reino dividido não subsistirá. Só o teu evangelho é mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Quer nos encontrar conosco? Entra na internet, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Nós estamos no caminho do amor. Grupo Espírita, o caminho do amor. Eu sou Francisco Pedro. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.